Fala pessoal, Diogo aqui de Souza. Então vamos lá. Nos tutoriais anteriores eu fiz o que? Uma estrutura, uma, uma interface de usuário, né, simples para a gente começar a ver todos os nossos exemplos de forma visual, né? Então assim, é importante deixar claro que eu não estou usando melhores práticas, não estou usando o melhor código. O código vai ter acoplamento, a coesão vai ser baixa, mas a gente vai entender o conceito que é o Dash. O Dash é o foco desse tutorial e de todos os tutoriais anteriores. Então é só para vocês terem uma noção. Se eu fazer tudo com comando figurino, tudo direitinho, usando ESLint, usando todas as estruturas de boas práticas, nós vamos ter vídeos aí de 40 minutos cada, né? E aí fica inviável continuar. Então vamos lá. Só para falar um pouquinho do Dash Dev Academy, a gente vai estar abrindo em breve, tá? Para que você possa fazer, né, o upload, né, dos seus tutoriais. Então, quando você quiser inserir um tutorial, vai bastar que você mande aqui, nós vamos analisar o seu tutorial, né? Você vai criar uma capinha, vai colocar os detalhes dele aqui para a gente e vai enviar. Vai ser feita uma análise em cima do seu tutorial e aí ele vem para cá, onde nós vamos começar a colocar ferramentas de filtro, nós vamos colocar ferramentas de like, de observação, as pessoas vão poder comentar o tutorial de vocês, entendeu? Então essa versão 1.0 nossa tá bem básica, mas a gente vai evoluir para uma versão 2.0 em breve, tá bom? Dito isso, vamos ao tutorial. Tá, o que é importante entender aqui, pessoal? Vamos começar a deixar esse cara mais completo. Hoje, esse tutorial eu acredito que ele tenha até um tempo maior um pouco, eu não vou cortar, porque a gente vai estar fazendo um código pesado aqui. Então, é importante deixar claro que isso vai pesar um pouco em todos os sentidos, né? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar um amigo novo aqui. Vamos colocar uma dependência nova aqui para a gente poder fazer requisição para o servidor. Então, esse já vai ser um tutorial mais complexo. É importante que vocês tenham conhecimento em Async Await, né? E a requisição no servidor, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer vai ser pegar a dependência do Axios, tá? O que é o Axios? O Axios ele é uma biblioteca utilizada pelo JavaScript para fazer requisição. Hoje a gente tem o Fetch, mas eu vou usar o Axios porque o Axios já tá bem massificado. Inclusive alguns frameworks já tem esse cara embedded, né? Dentro da estrutura. Então eu vou usar agora o Axios. Então vamos lá, vamos começar. Sem tempo a perder, vamos lá. Eu vou começar a fazer uma tag script aqui. Dentro dessa tag script eu vou criar, né? Eu vou criar métodos básicos. Eu chamo método, mas você pode falar função também, porque isso é JavaScript e eu venho do Java, eu venho de outras tecnologias, né? Então eu vou colocar aqui um setSession, tá? O que é esse setSession? Ele é uma forma da gente setar uma sessão dentro do navegador. Isso vai facilitar a nossa vida quando a gente começar a construir as coisas, tá? Então eu vou colocar aqui item e aí eu vou colocar a função. O que é isso? A gente vai usar um recurso do HTML5 que é o local storage, né? Então vamos dar um return local storage, já está até aqui, .setItem, tá? Aonde a gente vai colocar aqui, que é esse cara aqui, e o item, que é esse cara aí. Tá feito esse método. Vamos pro próximo. Se eu setei, agora eu vou dar um get item, né? Get session, não é melhor. Get session vai ser igual a sync também. Aí eu vou colocar só aqui. Perfeito? Eu só vou precisar daqui para pegar a chave, né, do que eu estou salvando na memória do local storage para poder jogar na tela. Então eu vou dar um return automaticamente aqui direto local storage e aí eu vou dar um get item e aí eu passo aqui. Aí você fala, por que você não chama o local storage de novo? Porque a gente vai criar agora aqui dois métodos, né, duas funções que são específicas para melhorar nossos resultados. Então vamos lá, const, agora que vai começar a vir a diferença, né? Set object, né? Set object session, que vai ser um async. Opa,
E aí é a mesma coisa do cara lá de cima. Só que esse item aqui, não vai ser um item, vai ser um object, né? Então eu vou colocar o obj aqui. Aí eu vou colocar aqui, pronto. Então isso aqui, esse cara aqui é o obj. Qual é a diferença dos caras de cima? É isso aqui, ó. Eu vou dar um set item. Eu não preciso colocar return aqui, tá? Na realidade ele vai me retornar nesse set. Eu nem precisaria colocar return aqui, tá? Eu não precisaria. Esse set item aqui ele vai instantaneamente fazer para mim aqui. Eu não precisaria nem colocar o async, mas eu vou colocar só por desencargo de consciência. Ele é void, né? Ele não retorna nada. Então eu vou colocar aqui. Esse obj, ele vai ter que ser stringfile. Então, vamos lá. json.stringify esse obj. Então eu estou salvando uma string dentro da memória, né? Dentro do navegador. E agora aqui eu vou dar um const, eu vou dar um get object session, tá? Async também, aonde eu vou colocar só aqui novamente. Daria para fazer de forma mais simples? Claro que dá. Daria para você fazer um cara só e colocar o tipo ali, né? E ele faria ali ele faria o retorno do objeto no local storage. Então, esse cara aqui, ele é diferente. Eu vou colocar getItem, né? Só que esse é um processo mais complicado. Vamos lá, getItem. Aí eu vou colocar aqui que a gente está fazendo no getItem. E aqui eu vou colocar um json.parse, tá? Que é um método do JavaScript. Opa, matou o local storage, não tem problema não. Coloca aqui o local storage e aqui a gente coloca finalizando. Porque eu estou fazendo um parse do objeto que eu estou colocando em seção, tá? A gente não vai usar banco de dados aqui, pessoal, porque é muito complexo usar o banco de dados e a gente vai fugir muito do foco dos tutoriais. Então eu vou colocar só o local storage, perfeito? Vamos criar aqui também agora o seguinte. Eu vou criar um método, uma função, né? Que vai se chamar call backend, tá? Esse call backend, ele não é um callback do JavaScript, tá? Ficou uma semântica parecida, mas não é. Então vamos lá. Vocês vão entender já já. Isso aqui vai ser um message request, ok? E aí, para a gente não ficar fazendo muito código, entendeu? Para não ficar tão complicado, eu vou colocar um try-catch aqui, porque a gente vai fazer uma requisição para o servidor, né? E aí eu vou colocar um erro aqui. Se der erro, a gente vai ver o que aconteceu. Perfeito. Aí a gente vai chegar aqui e eu vou dar um const response é igual ao await. Aí eu vou chamar o nosso amigo Axios.post, porque eu estou mandando um objeto, né, para o servidor. E aí eu vou criar, já a gente vai criar uma rota, né, chamada API dentro do servidor. E esse cara aqui, ele vai como padrão lá para dentro, ok? Então, show de bola. Aqui, vamos colocar aqui console.error, né? Vamos colocar aqui erro on. Aí vamos colocar aqui o clique para a gente escrever dentro da string. Vamos colocar aqui dentro. E aqui, vocês já vão entender, .service. Beleza? Aí a gente coloca aqui erro.message. Tá? Só para a gente saber o que aconteceu e em qual requisição aconteceu. Tá? E aí aqui, só para a gente, né? Vamos colocar um alert. Se houver algum erro, né? Vamos colocar um alert aqui. Aí a gente coloca aqui erro. Opa. Error. Aí vamos colocar error.message. Então a gente coloca aqui. Ok. Perfeito. É isso. Tá? Esse método callbackend já está pronto. Opa. Não, tá faltando uma coisa aqui bem importante. Eu estou chamando e aí? O que a gente vai retornar? Vamos retornar return. Vai ser response.data. Perfeito? Ok. Então já está certo. Se der erro, eu mesmo assim mando um return aqui, que vai ser return null. Ok?
Então eu sei que se não voltar nenhuma resposta, ocorreu algum erro na minha chamada para o banco de dados, ou para a API, ou para qualquer tipo de chamada da estrutura que a gente vai fazendo. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que fazer o quê? O método que a gente vai usar para o nosso primeiro tutorial. O nosso primeiro tutorial de todos foi criar o endereço em Dash. Então vamos fazer isso de forma visual agora, porque todos os outros tutoriais vão depender desse tutorial, tá bom? Então vamos lá, do tutorial do primeiro tutorial, né? Na verdade eu vou fazer ele de forma visual agora. Então vamos lá, const create address vai ser igual a sync, e aí eu faço exatamente isso aqui. Então a gente já criou aqui o primeiro camarada, né? E aí vamos criar o message request para vocês entenderem, tá? Message request, ok? Vai ser igual ao quê? Ao serviço que eu vou querer utilizar dentro da minha plataforma, que vai ser create wallet, ok? E o segundo vai ser data, que vai ser qualquer coisa que eu quiser mandar para o servidor. Em vez de ficar fazendo uma coisa sem padrão, vamos padronizar um request para nós não nos perdermos, né? Porque, enfim, ele vai ser bem necessário. Mas aí tá faltando um monte de pequenas coisinhas. Por exemplo, vamos criar aqui primeiro esse create address e vamos começar a fazer a parte visual também do negócio, né? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar um HTML, vocês já vão entender por quê. Porque o HTML vai ser responsável por colocar algumas mensagens, algumas informações na tela, né? E aí eu vou criar um outro método aqui em cima chamado const loading wallet, né? Eu acho que vai ser loading wallet mesmo. Beleza. Vai ser um método direto, eu não vou fazer a sync, tá? Vou fazer o método normal aqui. E aí, aqui vai vir uma coisa bem legal, que é o seguinte. A gente vai criar como se fosse um spinner. O que é um spinner? É um componente do Bootstrap, né, que faz que fica rodando na tela. É aquele efeitozinho rodando, né? Então, vamos criar aqui o seguinte. Eu vou passar um parâmetro, né, que é o HTML. Isso aqui é uma variável, um parâmetro. E aí eu vou falar o seguinte. Se esse cara for diferente de nulo, quer dizer, se ele não for nulo, eu quero que HTML seja exatamente isso aqui. E aí eu tenho uma colinha, porque isso aqui é HTML normal. Isso aqui vocês podem pegar dentro da documentação do Bootstrap, né, que é um spinner. É uma simples divisória, tá? E aí o que acontece dentro desse processo, a gente vai ver o seguinte, eu vou explicar para vocês aqui. Tá? O jQuery ele tem uma familiaridade bem interessante. Então, se eu colocar aqui dados dash, vai ser uma divisória que eu vou criar, tá? .html, eu posso fazer a mudança daquele componente JavaScript em tempo real. Então, quando eu der um loading wallet, se esse cara aqui for nulo, tá? O spinner aparece no local da informação, tá? Se ele tiver algum HTML, ele vai ter o HTML que eu passar. Então, isso vai facilitar muito nossa vida. E a gente vai começar a usar ele aqui embaixo, tá? A gente vai chegar aqui, ó, e vai falar o seguinte, loading wallet, tá? Dentro desse processo aqui do loading wallet, a gente vai fazer um loading wallet HTML normal, né? Aí a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá, loading wallet null. Por quê? Eu quero que o spinner apareça. Aí você vai, pô, mas eu não estou entendendo nada, cadê? Vamos lá, vamos começar a fazer agora aqui a tela de wallet, né? A tela de wallet está aqui. Tá? Então, o que é a tela de wallet? A tela de wallet ela vai ser uma tela simples, mas ela vai ter aqui umas peculiaridades, né? Vamos colocar um alert, tá? Esse alert, eu vou até pegar aqui o componente do Bootstrap já, para esse vídeo não ficar gigante. Ó, aqui dentro do card body, aliás, eu vou até tirar esse card body aqui, eu não vou colocar esse card body, não. Vou colocar aqui. Vou fechar aqui, ele já fechou para mim a div, ok? E tá vendo aqui que ele tem dados dash? Aí, se eu vier aqui
eu vou colocar esse cara aqui do lado e eu vou abrir aqui, deixa eu fechar aqui, e eu vou colocar o script aqui, ó. Repara que, olha aqui, faltou uma coisa, aqui, beleza. Dados dash está aqui, ó. Esse cara, tá? Representa, né, esse cara. Então, já tá mais fácil. Tô passando nulo, ele vai mostrar o spinner dentro desse warning aqui. Então, ficou bem simples esse processo, tá? Então, vamos lá. Agora, depois que eu fiz essa estrutura, eu já sei que eu vou ter um carregando, vai ficar bonitinho, né? As pessoas vão saber que está acontecendo alguma coisa. Por quê? Gente, o Dash, ele tem uma peculiaridade. Na primeira vez que você faz uma requisição para criar uma carteira, ele faz o cache em memória. Isso leva em torno de 5 minutos. Então, muita gente pensa que não funcionou, que deu erro, mas não. Isso é porque você não tem toda a wallet do Dash dentro da sua máquina. Você tem o uso da API do Dash, que dentro dos tutoriais acima você vai entender melhor, né, como é que funciona uma requisição para uma API descentralizada. Então aqui, ó, a gente vai continuar. Aqui já matou o problema, né? Aqui ele vai estar rodando um spinner sempre que não tiver nada dentro. E aí a gente vai, dentro do script, né, continuar. Como é que a gente faz agora? Vamos lá, const response. Aí a resposta vai ser await. Await o quê? Call backend, ok? O que é o call backend? O call backend vai ser exatamente esse camarada aqui. Show de bola. Então já está começando a ficar mais simples de entender, tá? Por quê? Porque se eu quiser criar aqui o objeto de response, que é o Dash Wallet, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Wallet, né? Que é a carteira que a gente está criando. E aí eu vou colocar aqui response.address, ok? Vírgula. E aqui, mnemonic. O que é o mnemonic? O mnemonic, ele é um recurso que a gente usa assim. Nós usamos palavras para lembrar de coisas, né? Então vamos lá. Eu tenho uma address, mas eu coloco o mnemonic. Pera, laranja, casa, carro, várias palavras diferentes, né? Numa ordem específica, funcionam como se fosse uma senha, né? E o Dash, quando você cria um endereço na rede do Dash e você não informa o mnemonic que você quer, ele gera um para você. Que isso é bem legal, né? Isso é bem legal. Então, opa, deixa eu só confirmar aqui, é isso aí. O mnemonic, ele é muito interessante. Então, o que acontece? Dentro do response, eu também vou ter o mnemonic, né, dentro dessa estrutura. Então, show de bola. Aqui a gente já tem. E aí, depois desse processo, o que a gente faz com esse camarada? A gente não tem banco de dados, então vamos lá. Await set object session, né? Eu vou pegar essa Dash Wallet aqui e eu vou jogar dentro do object session. Perfeito? O que isso vai fazer? Vai fazer com que o nosso navegador tenha, por um tempo indeterminado, uma cópia desse objeto, né? E quando eu precisar desses dados, né, do mnemonic, porque nos próximos tutoriais a gente vai fazer uso do mnemonic constantemente, né, para criar o identity dentro da rede do Dash, a gente vai ter, né, o acesso direto a ele sem precisar consultar banco de dados. Então, show de bola. Então eu dei aqui o set object, e aí eu vou colocar aqui Dash Wallet, né, que é o objeto, e aqui eu vou colocar a chave para a gente chamar ele quando precisar, né? Então, eu vou colocar aqui Dash Wallet também. Então, esse é o objeto, essa é a chave. Eu posso colocar qualquer nome aqui, tá? Não importa. Desde que eu lembre depois na hora de chamar, ok? Então, vamos lá. Eu criei essa variável aqui de cima, e aí aqui embaixo, para a gente ganhar mais um tempinho, porque eu já estourei o meu tempo do tutorial, a gente já está em 19 minutos. Eu vou colocar aqui HTML e aqui eu vou colocar o loading wallet, né? Por quê? Porque a gente pensa que aqui nesse momento a gente já vai ter carregado a nossa wallet, perfeito? Então, show de bola. O que está faltando agora? Tá? Vamos verificar a carteira do Dash. A gente precisa criar um método que vai fazer a verificação se esse item Dash Wallet está na memória já ou não. E aí a gente vai colocar aqui const, né? Check, vou colocar check carteira Dash,
só para facilitar um pouco. Async, aí eu vou colocar aqui e pronto. Check carteira dash. E aí o que acontece? Vamos pegar a carteira da memória. Ela já está no local storage, ok? E aí a gente vai ter que criar a variável HTML, porque a gente tem que meio que inicializar ela, tá? É uma let, então o que acontece? Esse tipo de variável dentro do JavaScript permite que eu altere o conteúdo dessa variável, ok? Então vamos lá, nesse momento eu vou colocar o loading wallet nulo, né? Por quê? Porque eu vou querer que o spinner fique rodando, né? Porque eu estou fazendo uma verificação. E aqui eu vou colocar o seguinte, esse camarada aqui, ó. Se esse objeto aqui está na memória, né? Ou seja, se carteira dash está na memória, pega esse HTML e joga os atributos desse HTML, né? No HTML do alert que vocês vão ver na tela, tá? Ou então, eu não tenho a carteira, então beleza. Se eu não tenho a carteira criada, ou seja, se eu não tenho esse cara na memória, o HTML vai ser exatamente um botão no padrão do Bootstrap. Se vocês entrarem aqui, ó, no Bootstrap 4.5, introdução, e aí vocês vão ter aqui componentes, e eu estou pegando, simplesmente eu venho aqui, ó, eu quero esse botão, eu copio esse botão aqui, papá, jogo aqui, né? E aí eu só vou fazer o quê? A chamada do nosso método nesse botão, que é o createAddress, que é esse cara aqui de cima, tá? Vou colocar aqui em cima, é esse cara aqui, que é o nosso createAddress. Então, estamos aqui finalizando já esse pedaço, né? Então, tá bom? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.